do pensamento negativo, tira toda a perturbação da mente e do coração dos teus filhos agora. Esvazia-nos de nós mesmos para que nós possamos encher da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Nós vamos estar trabalhando hoje, carta de Paulo aos Romanos. Essa carta que é muito especial, esta carta que, segundo os estudiosos, ela é a carta mais difícil de se entender e, ao mesmo tempo, é também a carta mais profunda que Paulo escreveu. Então, ou seja, nós temos uma área de ensino, uma área teológica muito profunda dentro da carta de Paulo aos Romanos, né? Por isso nós precisamos atentar bem para esta carta, porque Paulo, ele está, nós vamos ver no decorrer aqui do estudo, mas já antecipando, Paulo ele está escrevendo esta carta para Roma, mas ele nunca tinha ido lá em Roma. Ele está escrevendo ali para aquela igreja que fora fundada por outra pessoa, segundo a análise, ela foi fundada por alguém que esteve em Jerusalém no dia de Pentecostes, que o texto bíblico em Atos fala de pessoas de Roma que também esteve ali presente, que presenciou aquele momento espetacular da descida do Espírito Santo, do batismo em línguas estranhas. Ou seja, então essas pessoas ali naquele dia, elas voltaram para os seus locais de origem e, segundo a história, foi aí que a igreja foi fundada em Roma. E em Roma tínhamos ali dois públicos, tinha os gentios, que são todos aqueles que não são judeu, e também tinha o judeu, que estavam ali fazendo parte daquela igreja. E segundo ainda o pano de fundo introdutório desta carta, Paulo, ele tem ali também a maioria do seu público sendo então gentil, não totalmente judeu, né? Então, por isso que Paulo vai falar, você vai ver o tempo inteiro nesta carta, Paulo fazendo esta comparação, gentil, judeu, gentil, judeu. E no final, qual que é a conclusão, né? Assim, em linhas gerais, desta carta? Paulo está mostrando, tanto para um quanto para o outro, que ambos necessitam da graça de Deus, que ambos se afastaram de Deus, e também mostrando qual é a razão desse afastamento de Deus, dos judeus e do gentil. Dos gentios, porque nós todos somos descendentes de Adão, consequentemente trazemos conosco a herança do pecado. E ele vai dizer, por um homem entrou o pecado, que é Adão. Por isso todos se contaminaram. Então, se você nasceu, se nós nascemos, somos descendentes de Adão. E se somos descendentes de Adão, nós somos pecadores, tá? Não, como ele diz, não que você pecou semelhante ao pecado de Adão, mas por sermos descendentes, é o pecado hereditário, né? Que passou para nós. Os judeus, mesmo também sendo descendentes de Adão, eles tiveram o privilégio de receber a lei, de receber a instrução de Deus através da lei, de ter sido chamado para ser constituído como povo de Deus, e que através da linhagem deles pudesse vir então o Messias, que iria, e Romanos, Paulo vai chamar Cristo, isso é muito importante que nós entendamos, que ele vai chamar Cristo de o segundo homem, ou seja, o segundo Adão. Adão como prefigura um homem
que não cumpriu o ideal de Deus, né? Deus tinha um ideal, que Adão pudesse ser esse homem perfeito, só que Adão não correspondeu. Adão, então, não conseguindo cumprir esse ideal de Deus, Cristo, então, ele veio agora, primeiro, para resgatar o homem do seu pecado, desta herança, depois, ele mesmo se oferecer em substituição do próprio homem pecador. Então, quando Cristo vai na cruz e se oferece para Deus como substituto de toda a nação, de toda a população, de toda a humanidade, ou seja, quando Deus disse, o dia que você pecar, certamente morrerá. Essa morte, claro que sabemos, é a morte espiritual. É a morte da comunhão com Deus, primeiramente que foi cortada, e depois a longevidade que o homem tinha, aquela perenidade, mas não eternidade, porque a eternidade, o homem não tem a eternidade. A eternidade nós recebemos de Deus, né? Mas o homem tinha aquela perenidade e ao comungar com Deus, ele participava desta eternidade também na sua vida, por isso não morria. Mas uma vez que foi lhe tirado esse privilégio de estar nessa comunhão com Deus, então o homem passou também a ter como consequência a morte física, né? Por isso todos vão morrer. Agora, quando Cristo faz o seu sacrifício na cruz do Calvário, o sangue dele é aceito por Deus no lugar do nosso pecado. Então ele morreu como substituto de toda a humanidade. Diante de Deus, o pecado de Adão, que estava com esse débito, que tinha esta dívida para ser paga diante de Deus, acabou. Então Paulo ele chega a ensinar em outras cartas dizendo, a cédula que nos era contrária, da dívida que nós tínhamos diante de Deus, foi agora arrancada por Cristo, tirada e cravada na cruz. Significa que toda a humanidade que aceita esse sacrifício de Cristo, então o pecado, esse pecado advindo de Adão, ele está sanado. Nós estamos agora inocentes aos olhos de Deus. Amém? E quando Cristo morre na cruz, e depois ele então ressuscita, é o significado de que nós vamos ter uma nova vida agora. Na presente era, Paulo ele vai nos dizer que nós existimos em dois mundos. O mundo atual, aonde nós ainda estamos com a natureza carnal, a natureza do pecado ela não foi extirpada de nós, ela continua, e a natureza divina, porque agora nós somos participantes agora da glória de Deus. Então esse ser espiritual, agora esta vida espiritual, ela também faz parte da nossa vida. E é aonde Paulo vai ensinar, por exemplo, nós vivemos na esperança da conclusão desse projeto de Deus. Esperança, e ele ainda vai dizer, esperança não é aquilo que já se vê, porque aquilo que eu vejo não é esperança, eu não estou mais esperando. E enquanto nós estamos nesta jornada, até que a conclusão do plano de Deus chegue ao final, se conclua, nós vamos ter que lutar agora, que ele vai dizer, o pendor da carne leva para a morte, o pendor do espírito leva para a vida. Ou seja, agora, digamos assim, em palavras mais simples, a situação está na tua mão. E ele vai dizer, eu preciso agora compreender que uma vez nascido de Deus, mas ainda o plano de Deus não foi completamente concretizado na minha vida. Por quê? Porque ele vai dizer da glorificação no final, que é o resgate total da nossa natureza. A natureza do pecado não foi extirpada, ela habita em nós. Por isso, em vários outros locais, a Bíblia vai nos ensinar para nós não cometermos pecado. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado justo, que é Jesus. Então, ou seja, o pano de fundo da carta
toda é essa: mostrar para judeu, mostrar para gentil, que todos estávamos debaixo do pecado, não escapava ninguém, mas que agora, com a vinda de Cristo, o Filho de Deus, Ele morreu no nosso lugar, e agora nós temos essa condição de espiritualmente ressurgirmos, e agora não é mais em cumprimento de nenhuma norma da lei, a lei mosaica, a lei que foi dada para Moisés, não é guardando nenhuma norma, não é fazendo nenhum esforço da minha parte, da sua parte, não, porque Cristo, Ele veio, assim como o pecado, Paulo vai dizer, como o pecado entrou por um único ato de um único homem, que é Adão, e esse pecado passou a toda a geração, também de igual modo, um único ato de um justo, que foi Cristo, que morreu na cruz, o sacrifício dele foi aceito, e a vida dele agora é transferida para todo aquele que recebe esse sacrifício, amém? Então, ou seja, nós temos uma profundidade teológica na carta aos Romanos, um resumo de praticamente toda a Bíblia. Paulo, ele fala da promessa de Abraão, ele fala da esperança de Davi, ele fala da descendência de Cristo que veio segundo a linhagem de Davi. É um resumo muito grande que nós temos na carta, tá? Vamos adentrar. A introdução, vamos ver primeiramente a influência desta carta na história da igreja. É uma das cartas mais debatidas, é uma das cartas em que faz a divisão dentro do mundo teológico do arminianismo e do calvinismo, ou seja, da predestinação e do livre-arbítrio. É nesta carta, ali a partir do capítulo 8, 9, 10 e 11, aonde estão esses conceitos, que nós não vamos adentrar neles. Nós temos primeiramente chamado Agostinho de Hipona. Agostinho foi um cristão ali do 4º, 5º século, um grande estudioso que se converteu ao cristianismo, e ele, a respeito da carta aos Romanos, ele disse que uma voz do além falou com ele nesta carta. A história é que ele estava passando e ele ouviu a recitação, alguém estava recitando uma parte da carta aos Romanos, e isso falou profundamente com ele, marcou a vida dele, e ele entendeu que foi Deus falando com ele, e ele então se converteu. Nós temos também Martinho Lutero, que em 1516, quando ele também fazia a exposição desta carta, ele entendeu que a justiça de Deus vem pela graça. Por exemplo, hoje, talvez é muito mais fácil para nós, quando nós olhamos e dizemos assim, não, nós somos salvos pela graça, não é pela lei, mas mesmo tendo esse entendimento, há muita confusão. Há muita confusão onde a gente mistura lei com graça. Será que Deus revogou, Cristo revogou a lei? Será que não? E esse entendimento que temos hoje, a igreja tem hoje, o cristianismo, sobre que somos salvos pela graça, ele foi desenvolvido no decorrer da história da igreja. Tá? Ele foi estudado, ele foi meditado dentro, principalmente aqui da carta aos Romanos, e Martinho Lutero também foi um desses. Depois, em 1738, em uma reunião de oração dos moravianos, eles começaram a ler os comentários de Martinho Lutero da carta aos Romanos, e ali se converteu quem? John Wesley. John Wesley, ele já está ali em 1800 e pouco, um grande homem de Deus na história, foi um grande homem de Deus na história, e a teologia, hoje, especialmente os pentecostais, elas estão alinhadas com ele. Ele é um desses estudiosos que ele tem a sua teologia pelo lado do livre-arbítrio, pelo lado de que a graça pode ser resistível, tá? Enquanto as igrejas reformadas, ou a teologia reformada, não dá para entrar nos detalhes aqui, eles creem na predestinação incondicional. Ou seja, o que significa esses dois lados? Significa que quem crê na graça
na predestinação, melhor dizendo, incondicional, significa que Deus é quem escolhe os seus eleitos, independente da vontade de qualquer um, independente do ato, independente do que qualquer pessoa fez, tá? Essa forma de interpretar Romanos, nós não cremos. Por quê? Porque ela fica contraditória com outros textos bíblicos, aonde Jesus diz para nós pregarmos, quem crer e for batizado, aquele que aceitar. Então ela fica em contradição. E o John Wesley, ele vai ensinar sobre o livre-arbítrio. E vai ensinar num ponto de vista chamado de graça preveniente, que significa que todos nós que estamos aqui, que aceitamos Cristo, você não aceitou Cristo exclusivamente porque você entendeu, porque você compreendeu, porque você quis aceitar. Não, nós aceitamos porque a graça preveniente, ou seja, um favor de Deus veio até nós antecipadamente e nos deu, naquele momento, o privilégio de abrir o nosso entendimento para compreender a mensagem do Evangelho. E aí então você aceitar ou não aceitar. Aqueles que aceitam, então ele é salvo, pela graça, né? Mas ele pode resistir, e no calvinismo não há resistência. Por isso há aquela briga que diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre, pode pecar, que não vai acontecer nada. Não é isso que a Bíblia ensina, tá? Mas isso só para nós vermos como essa carta é importante. Todos os reformadores consideravam Romanos como sendo a chave divina para o entendimento de toda a Escritura. Hoje, até tem aqui, eu anotei, qual é a melhor forma de nós entendermos a carta aos Romanos. A primeira coisa é ler a carta toda, de uma vez só. Você senta, pega a sua Bíblia e leia a carta toda, de uma vez só. Eu fiz isso hoje antes de vir para cá. É muito rápido, tá? 40 minutos, 50 minutos você faz essa leitura, para você pegar um panorama inteiro de toda a carta. A data da escrita é provavelmente aí 56, 57 depois de Cristo. O local é atribuído à cidade de Corinto, onde Paulo estava. Romanos, ele é considerada a carta mais teologicamente completa do Novo Testamento, onde a exposição da verdade cristã é feita de forma mais sistemática, enquanto as outras cartas lidam com problemas controversos nas igrejas, Romanos é uma carta amplamente didática. Então, ou seja, enquanto você lê Romanos, que é uma carta onde Paulo está ensinando fundamentos da fé, onde ele está explicando o plano da salvação, tanto é que você vai ver que a intenção de Paulo na carta é mostrar o poder do Evangelho. O poder que o Evangelho tem para a salvação de todo aquele que crê, né? As outras cartas, aos Coríntios, aos Efésios, Paulo, ainda que ele trate de algumas áreas chamadas doutrinária, ele está muitas vezes respondendo questões das igrejas. As igrejas fizeram perguntas de problemas ali na comunidade, e ele então está respondendo essas perguntas. A carta aos Romanos, ainda que no capítulo 15 em diante, nós vemos ele traçar algum perfil de situações dentro da igreja, mas ela é a carta primariamente doutrinária. Ela traz ensino de como devemos ser salvos, o que Cristo fez para nos salvar. A maioria dos termos técnicos do cristianismo, como justificação, santificação, adoção, propiciação, são provenientes de Romanos, né? Esses termos também são termos técnicos dentro da teologia, e que Paulo usou isso em Romanos, fazendo também assim, comparação, alusões com a área do direito romano, naquela época, para trazer uma forma da gente compreender como Deus trata conosco. E um esboço assim, em resumo, seria isso aí, ó, saudação de Paulo e introdução pessoal no capítulo 1, a justiça de Deus para judeus e gentios, depois a pecaminosidade universal da humanidade, a justiça de Deus para a justificação,
a graça reina através da justiça de Deus. Deus demonstra sua justiça em relação a judeus e gentios, a justiça de Deus compreendida e expressada na vida de seu povo, os planos de Paulo e as saudações finais. Esse aqui, em síntese, seria um resumo da carta. Agora vamos ver aqui os motivos por trás desta escrita. Por que Paulo escreveu esta carta, né? Paulo, ele queria visitá-lo, e a carta, ela é uma prévia do que ele pretendia fazer lá. Isso nós vemos no capítulo 15, verso 23, que diz: mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los. Ou seja, Paulo, ele tinha um princípio de trabalho. Ele era muito evangelístico, né? Ele gostava de pregar a palavra. Só que ele dizia: eu não quero pregar aonde outros já pregaram. Eu quero ir aonde ninguém ainda foi. E nessa época, Paulo, na verdade, ele não tinha ido ainda em Roma, mas Roma já tinha uma igreja. Mas qual foi a estratégia que Paulo usou e que nós vemos no livro de Atos, na carta aos Romanos? Ele queria ir até Roma para que de lá os irmãos pudessem então ajudá-lo a chegar na Espanha, a ir evangelizar na Espanha. Segundo os historiadores, a geografia, naquela época, a Espanha era o fim, digamos assim, de tudo. Não tinha ainda sido descoberta a América, nem nada. Então a Espanha era o ponto final. Ou seja, ele estava cumprindo aquilo que Jesus disse: ir até os confins da terra. E faltava ainda para ele chegar na Espanha. Então Roma era um ponto de estratégia no trabalho missionário de Paulo. Paulo, ele queria que os crentes em Roma o ajudassem em sua viagem para a Espanha. Veja aí: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Bastante, né, interessante. Hoje, na nossa atualidade, a gente vê muitas igrejas querendo só pescar em aquário, né? Querendo chamar pessoas que já é convertido para a sua igreja. Que vantagem tem isso para o reino de Deus? Não, Paulo, ele queria pregar aonde ninguém nunca havia pregado. Amém? Em preparação para essa próxima viagem missionária, Paulo escreve então esta epístola aos Romanos. Ele vai traçar o perfil do seu evangelho. Ele vai mostrar o que ele tem feito, qual é a mensagem que ele tem anunciado por onde ele passa. E diz aí, depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Paulo, ele queria mostrar o evangelho que ele pregava, e ele era acusado desse antinomianismo. O que é isso? Os judeus, nós vamos ver nas outras cartas, principalmente em Gálatas, Paulo, ele era acusado de ser contra a lei, de ser alguém que pregava contra a lei de Moisés. E Paulo, na verdade, ele não pregava contra a lei de Moisés, né? Ele só dizia que a lei, ela nunca teve o objetivo de salvar as pessoas. A lei, ela tinha o objetivo de mostrar o pecado que as pessoas estavam cometendo, mas ela não salvava ninguém, nunca teve esse objetivo. Mas os judeus, o que eles fizeram? Eles tomaram aquilo como um orgulho para eles, né, dizendo que eles tinham a lei, eles tinham Moisés, e que eles praticavam, na verdade, algumas coisas da lei, mas eles tropeçavam na maioria. E é isso que Paulo mostra aqui na carta, dizendo assim: você que é judeu, que gloria na lei, mas você descumpre a lei, pensa você que será salvo? Então, ou seja, e depois Tiago, ele vai dizer também: todo aquele que quer guardar a lei, mas se tropeçar em um dos seus requisitos, jogou por terra todos os 10 mandamentos, acabou, né? Então Paulo, ele tinha esta fama
E por isso que os judeus sempre perseguiam Paulo, inclusive ele foi para Roma, na ocasião em que ele estava sendo julgado, acusado pelos judeus em Jerusalém, né? Então ele apela para César e ele vai a Roma, aproveitando esse ensejo, claro, que era o desejo dele de ir lá, né? Ganhou o patrocínio da viagem, mas ele foi escorraçado pelos judeus, por causa dele ser acusado de ser alguém que pregava contra a lei. E os judeus, o que eles tinham? Para eles, era Deus no céu, Moisés na terra. Só que Paulo, quando aqui na carta aos Romanos, ele vai mostrar toda essa hipocrisia do próprio judeu religioso, que dizia amar a lei, que dizia ser os precursores de Deus na lei, os instrutores de outros homens, mas eles mesmos não cumpriam, eles mesmos não obedeciam, tá? E Paulo nessa carta ele vai tirar esse estigma de cima dele, preparando os judeus para receber ele, né? Que ele não era alguém que estava contra a lei de Moisés. Paulo queria sanar também aí um problema entre judeus e gentil, que é a questão sobre o Messias. Ou seja, no dia de Pentecostes, aqueles judeus que estavam lá, que viram aquelas manifestações e que voltaram para Roma e abriram a igreja e começaram a disseminar a mensagem, o evangelho, para eles, o Messias que os judeus estavam esperando, já veio. Só que esses judeus que não estiveram em Roma, que não estiveram em Jerusalém, e que não participaram disso, eles ainda mantinham-se na convicção de que o Messias viria. Entende? Então, ou seja, essa controvérsia, os judeus e os gentios diziam, o Messias já veio. O Messias que nós estávamos esperando, ele já veio no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, etc. Mas os judeus que não estiveram lá, ficavam reticentes. Então Paulo ele vai também tratar nessa carta de mostrar que aquele Jesus, que aquele que foi crucificado, como Pedro também ensina em Atos dos Apóstolos, era o Messias que eles estavam esperando. Ok? Então essa carta também tem essa finalidade, sanar esse problema. A ênfase da carta será sempre judeu, gentil. Paulo quer falar da graça de Deus, tanto para judeu como para gentil. Ele não quer fazer acepção de ninguém. E ao mesmo tempo, ele mostra que tanto gentil quanto judeu estão carentes da glória de Deus. Tanto um quanto o outro estão afastados de Deus. E que não há privilégio nisso. E que Deus, o que Deus vai fazer? Vai encerrar todos debaixo da desobediência, para que ele possa agir com a sua graça e misericórdia para com todos. E aí ele explica, se os gentios que não receberam a lei, que não foram orientados segundo a lei, eles desobedecem a Deus, então Deus vai usar de graça e misericórdia com eles. Agora você, judeu, que recebeu a lei, que sabe o que deve fazer, mas também não faz, Deus também vai te salvar pela graça, não pelo que você faz. Então, ou seja, o evangelho é para todos. Amém? Eu falo disparado, né, irmãos? A melhor forma, então, de compreender essa carta, eu já até disse, né, é ler toda a carta em uma sentada só. Faça isso que você vai ver como o seu entendimento vai começar a pegar o raciocínio de Paulo. Ele começa no capítulo 1, ele se apresenta, se identifica quem ele é, ele saúda o destinatário, e ele começa a apresentar o evangelho. Ele diz, eu quero falar do evangelho, eu não me envergonho deste evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele começa expondo, depois ele mostra o problema do pecado. E aí ele vai, pecados, que são atos, né? São atos cometidos por nós, mas ele ainda não está falando do pecado de Adão, ele está falando de atos pecaminosos. E aí ele fala primeiro dos gentios, mostra que os gentios trocaram a glória de Deus e fizeram tanta coisa e etc.
No capítulo 2, ele entra falando do judeu. E no capítulo 3, ele junta tudo e fala assim, ó, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós precisamos de Deus, tanto judeu quanto gentil. A igreja em Roma, ela era composta em sua maioria por gentios, uma vez que Paulo, ao se dirigir a eles, os chama de gentil, dizendo, meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. E no capítulo 1, no versículo 13. Esse esboço de tudo isso que eu estou falando, irmãos, eu já passei também para o grupo, passei para o pastor Célio, em PDF, se você quiser, ele vai compartilhar também com vocês, tá? Todo esse esboço aqui. Paulo também reconhecia o valor estratégico da igreja de Roma, né? A igreja poderia ser fundamental para a evangelização de todo o império. Paulo, ele não trabalhava a esmo, ele não fazia, não tomava decisões aleatórias, não, era tudo esquematizado, né? Parece pastor Quirino, né? Alguém mudou para tal cidade, vamos abrir uma igreja lá com ele. Então, ou seja, é estratégia. Paulo, ele tinha uma estratégia para evangelizar tremendo, tanto é que a gente vê que nas suas cartas, e também em Atos dos Apóstolos, depois da sua conversão, que ele é bastante incisivo, ele é bastante duro, ele é bastante radical, né? A ponto de separar a equipe dele com João Marcos, porque João Marcos saiu com ele para evangelizar, e no meio do caminho sentiu cansado, não achou legal e quis parar. E depois ele falou, você não serve, você é fraco, comigo tem que andar quem tem coragem de enfrentar o que eu enfrento. E deixou João Marcos de lado, né? Mas graças a Deus João Marcos cresceu, aprendeu, desenvolveu, né? E depois, no finalzinho da vida de Paulo, Paulo lembra disso e diz, ó, João Marcos é útil ao evangelho. Amém? A carta doutrinária. A carta não é dedicada a corrigir erros da igreja, mas sim a ensinar verdades espirituais. O tema central da carta aos Romanos é o plano de salvação de Deus para o homem. E o que nos importa conhecer mais nas Escrituras, irmãos? Não é isso? O que nos importa conhecer mais na palavra de Deus é o plano de Deus para nos salvar. A carta aos Romanos. A carta aos Romanos. Agora, por que ela é mais profunda, teologicamente, mais difícil de entender? Exatamente porque Paulo está apresentando o projeto de salvação de Deus. Então, não devamos imaginar que Deus, que esse projeto, que esse plano, seja algo simplório, seja algo simples. Tanto que Paulo, quando ele encerra, se eu não me engano, o capítulo 12, ele vai dizer assim, ó profundidade da riqueza e do conhecimento das coisas de Deus, quem primeiro deu a ele para depois receber? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então o próprio Paulo, ao meditar nessas coisas e escrever aquilo que ele teve capacidade de entender, aquilo que o Espírito permitiu que ele compreendesse, mesmo assim, irmãos, não há resposta para todas as coisas. O Evangelho é a solução para os problemas da humanidade. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. É a tônica que ele vai seguir na sua carta. Paulo, ele demonstra a situação do homem para provar que ele precisa desse poder de Deus para salvá-lo. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que Paulo vai dizer? A criação de Deus, as coisas criadas de Deus, já são suficientes para que o homem entenda que há um poder superior que criou essas coisas, né? Quando nós olhamos para nós mesmos, para a própria criação, para a própria estrutura do ser humano, que nós olhamos, nós não somos capazes de admitir que somos produtos do acaso, que
viemos da evolução, né, das espécies, que alguém possa criar em laboratório. Não. É um mistério muito grande, muito profundo. A capacidade de raciocínio, de inteligência, de poder que o ser humano tem. Então nós encontramos na Bíblia dizendo: Deus criou o homem e compartilhou com ele a sua semelhança. Ou seja, Deus dotou o homem desta capacidade criativa, dessa capacidade de fazer tudo o que nós fazemos. E Paulo vai dizer: todas estas coisas testificam para o homem que Deus existe. Se você não crê, você é indesculpáveis somente por estas coisas que você vê. Hoje nós temos, por exemplo, a Bíblia é chamada de revelação especial. Quando Cristo veio, né, é de revelação especial. Mas o que Paulo está dizendo é: ainda que não tivesse isso, você teria condições de perceber que há um Deus criador de todas as coisas. Amém? No capítulo 2, Paulo ele estende então a lógica do seu pensamento ao homem judeu. Este mesmo, sendo o povo escolhido de Deus, também se afastou dele. No terceiro capítulo, Paulo ele reforça o seu ponto de vista e apresenta a situação de todos, dizendo: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa convicção que os judeus tinham, por eles serem o povo da promessa, fez com que eles não reconhecessem o Messias, quando o Messias veio. Não receberam Jesus. Por quê? Por causa da situação que Jesus se apresentou. Jesus ele é apresentado, ou o Messias, melhor dizendo, é apresentado no Antigo Testamento como aquele que viria como rei libertador, como aquele que viria para restaurar todas as coisas. E aí Jesus, o que acontece? Jesus, ele pregou uma peça. Ele veio humilde, ele veio simples, ele nasceu numa manjedoura, ele viveu em Nazaré, ele era pobre. Então os judeus que eles fizeram: esse não é o nosso Messias, esse pode crucificar. Gritaram para crucificar, né? Então, ou seja, quando nós vemos Paulo traçar todo esse pensamento, ele está mostrando para os judeus, dizendo assim: ó, os gentios estão enganados, mas vocês também estão. Vocês também se enganaram, vocês equivocaram na interpretação de vocês, ufanaram, se orgulharam, né, em dizer: nós temos a lei. E isso também, em contrapartida, serve para nós como lição, para nós não pensarmos: porque eu aceitei Jesus, eu estou indo numa igreja, já é o suficiente. E aí eu começo então menosprezar as pessoas que estão no lugar aonde eu estava anteriormente. Isso é errado. Paulo vai ensinar isso. Ele vai dizer que Deus sempre teve na mente a salvação de todos os povos, não só o povo judeu. Por isso todos precisam do Evangelho, pois ele traz a salvação por meio da fé. Ou seja, e o Evangelho é o quê? Boas novas, boas notícias, né? As notícias do céu para nós aqui na terra, de que Jesus, ele veio trazer salvação para quem? Para todo aquele que crê. Aí Paulo diz, primeiro do judeu, mas só do judeu? Ele fala, não, do gentil também, para todos. No capítulo 4 a 7, Paulo ele demonstra a justiça que vem por meio da fé, e não por meio da lei, ou das boas coisas que fazemos. A carta aos Romanos também, irmãos, ela é a maior libertação na vida do cristão quando ele compreende. Porque nós sempre estamos tentando fazer coisas para agradar a Deus, para melhorar a nossa vida espiritual, para tentar nos sentir mais próximos de Deus. Entende? E não precisa disso. Não precisa. Todas estas coisas que nós fazemos, Paulo vai ensinar, que nós fazemos agora para santificar. Qual é o objetivo da santificação? É nós renunciarmos o desejo da natureza pecaminosa que ainda está em nós. É renunciar, é entender que eu preciso consagrar, buscar a Deus,
para mortificar a carne, o desejo da carne que está no meu corpo. É isso que Paulo nos ensina aqui, né? Agora, quanto à salvação, irmãos, vamos chegar mais para frente aqui no capítulo 8, que ele vai dizer, não tem altura, não tem profundidade, não tem acusação. Quem vai te acusar se foi Cristo que morreu por você? Quem vai intentar contra os eleitos de Deus? Foi Deus que justificou, né? E às vezes o que passa na nossa mente? Não, a pessoa só aceitou Jesus. Ontem nós até falávamos, né, pastora Deuda? Parece que é fácil demais, mas é fácil mesmo, irmão. O difícil é viver neste mundo, mas para aceitar Cristo como Salvador e ser salvo, é muito fácil, é só crer. Ele disse, aquele que crê no seu coração e confessa com a sua boca que Cristo é Salvador, esse está salvo. Agora qual é o problema? Que nós vamos continuar no mundo caído, o mundo perdido, e aí não é coerente você ser salvo e continuar debaixo do pecado. Paulo vai dizer, eu agora que sou salvo pela graça, andarei ainda debaixo do pecado, vou pecar mais para que a graça abunde mais na minha vida? Ele diz, não. Por quê? Porque é incoerente. Ainda que a natureza do pecado está na minha vida, eu não sou escravo mais do pecado, eu fui liberto. Agora Cristo está do meu lado, eu agora posso resistir esse pecado, eu agora posso resistir esta força, né? Que Paulo vai dizer, com a mente eu sirvo a Deus perfeitamente. Já prestou atenção nisso? Com a mente, né? Como é bom. Por isso que a igreja é um lugar maravilhoso, né? Você está aqui, você adora, você glorifica, você chora, você faz promessas para Deus, a gente sente fortalecido. Mas quando você sai, Paulo diz assim, mas eu vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a minha consciência. Aí ele diz, maldito o homem que eu sou. E se eu faço aquilo que eu não quero fazer, ele diz, então eu tenho que aceitar e consentir que o pecado habita em mim, que me leva a fazer essas coisas que desagradam a Deus, né? Aí ele diz, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos liberta deste mal, amém, aleluia. Diz assim, pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. No capítulo 7, Paulo ele discursa a respeito de como é tentar viver uma vida que agrada a Deus em mera obediência à lei. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E não é isso, irmãos, que acontece conosco? Eu quero ser bom, eu não quero ser grosseiro, eu quero ser fiel, eu quero ser obediente. De repente, estamos lá de novo com a necessidade de pedir perdão, de arrepender novamente. E vai assim, irmão, continuar até Cristo voltar. Até Cristo voltar, não tem como. Nós não vencemos e nem conquistamos a nossa salvação. Quem faz isso é Deus. Nós nos submetemos a Ele. O capítulo 8 é uma resposta à pergunta de Paulo, no fim do capítulo. O coração do evangelho, aqui então ele é exposto, quando ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação mais. Não, mas eu pequei, mas você está andando agora segundo a carne? O pecado, ele é uma inconsequência na sua vida? O pecado, ele é um tropeço? Ou o pecado é algo que faz parte da sua vida, que você não deseja, que você não abre mão? Essa é a interrogação, né? Mas então, se eu peco, mas eu peco pela consequência da minha natureza, mas conscientemente, eu busco a Deus, eu sirvo a Deus, eu clamo por misericórdia de Deus. Então, irmãos, o que ele vai dizer aqui? Nós estamos andando segundo o Espírito. O problema é andar segundo a carne. E carne que significa natureza do pecado. Natureza do pecado. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quando o diabo, Satanás, quando alguém, porque olha para os filhos de Deus e diz assim, esses filhos, esses crentes são soberbos, dizem que são salvos. Aí Paulo está dizendo, por que você está exacerbado aí? Por que você está dessa forma? É Deus que justificou, ele não está dizendo que foi ele que justificou a ele mesmo. É Deus. Tem algum problema? Vai falar com Deus. Uma observação aqui que eu coloquei, ironicamente, que a única coisa que pode afastar um cristão de Deus é o próprio cristão. É a própria pessoa, se ela não quer, pronto. É o que nós chamamos de graça resistível. Você não quer confessar Ele como Salvador? Você não quer se submeter aos preceitos dEle? Pronto, Deus também não vai invadir o livre-arbítrio que Ele mesmo deu, a privacidade que Ele deu, a livre escolha que Ele deu. Mas a Bíblia, ela traça dois caminhos. Aqueles que, mesmo como Paulo nos apresenta, se sentindo oprimido pelo pecado, porque uma vez que você é nascido do Espírito, mas ainda sente a opressão da natureza do pecado, isso nos angustia, isso nos entristece, mas você segue servindo a Deus. Então chegará o momento que tudo isso será concluído, tudo isso será terminado, né? Agora, aquele que não quer se submeter ao Espírito de Deus, que não quer cada dia mais estar próximo de Deus, a palavra de Deus também mostra, o seu caminho é terrível, é esse caminho da perdição, que não tem salvação. Vou partir para terminar. Nenhum acontecimento ou circunstância tem o poder por si mesmo de tirar o homem desse relacionamento. Nada, irmão, nada. Agora o que acontece quando nós não sabemos disso? Nós erramos. Aí a pessoa diz assim, eu não vou participar da igreja não. Eu não vou estar com os irmãos, porque eu fiz isso. Hoje eu discuti no meu trabalho. Nossa, hoje eu tive uma desavença em casa, não vou para a igreja. Vai para onde? Aonde é que a gente sara? Aonde é que a gente cura? Aí o que acontece? O meu raciocínio, que eu penso, quando eu cometo um pecado, e aí amanhã tem a ceia, ao invés de eu pedir perdão, que é isso que a Bíblia diz, reconhecer que errei, porque a nossa vida, irmão, ela tem que ser uma constante, tem que ser constantemente diante de Deus, dizendo, Senhor, pequei, errei, pecado consciente e inconsciente, mas eu amo o Senhor, sirvo o Senhor, quero estar com o Senhor e não abro mão disso. E o restante é com o Senhor, eu não dou conta não. É como Paulo disse aqui, né? Aí, ou seja, amanhã é ceia, ao invés de eu entrar pelo caminho que a Bíblia diz, pede perdão, reconcilia, não depende do seu sentimento, depende do que a palavra de Deus está dizendo. Não, eu não vou tomar ceia amanhã não, porque não, eu fiz isso, fiz aquilo. Tá, aí se você não confessar, vai tomar no mês que vem? Vai deixar cair no esquecimento? Não, o pecado não é perdoado dessa forma. Pecado ele é perdoado se confessado. Se confessado ele é perdoado, né? Então, o que Paulo nos mostra, que não há nada, nenhuma circunstância que pode nos separar do amor de Deus. Deus não vai te amar mais, nem te amar menos pelo que você faz ou deixa de fazer, porque antes de sermos cristãos, antes de sermos filhos de Deus, antes de nada, Deus já tinha projetado enviar Jesus para morrer na cruz. Ele já tinha feito tudo. E se você aceita que você é pecador porque o pecado veio de Adão, você também deva aceitar que você é nova criação porque Cristo morreu no seu lugar. Amém? Vamos lá. O problema não são as circunstâncias, mas a maneira como reagimos a ela. Aí o que eu faço? Eu quero julgar as coisas de Deus. Ao invés de eu deixar para Deus me julgar, é eu que quero julgar. Está entendendo? É eu que vou dizer, não, se eu fiz isso, então eu não posso aquilo. Não, mas quem é que te julga? É Deus ou é você? É Deus que tem que nos julgar, né? Então, ou seja, agora, como é que eu estou respondendo a essa circunstância? Esse é que vai ser o problema. Porque se alguém tropeça, mas diz assim, não, é Deus que me justifica, eu vou clamar ao Senhor, vou buscar o Senhor, né? Mas se eu respondo de maneira
contrária, dizendo assim, não, eu não mereço Deus, não mereço estar na igreja, eu não quero mais servir a Deus, não vou participar disso não, sabe de uma coisa, eu vou deixar isso para lá. O que acontece? A pessoa mesmo está tomando essa decisão, ao invés dela aceitar o direcionamento da palavra de Deus, ela mesma está tomando as rédeas da sua vida, e isso, aqui Paulo vai dizer, é errado. Consequentemente, há sempre uma maneira espiritual de responder às diversas situações que acontecem em nossa vida. Qual é a forma que você está respondendo? Há várias maneiras, claro que, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Se eu pequei, mas eu tenho o Espírito de Deus, vou pedir perdão. Agora, se eu não tenho o Espírito de Deus, eu pequei, eu não estou nem aí. Eu não vou fazer nada, vou seguir minha vida em frente e pronto. Nos capítulos 9 a 11, Paulo faz uma pergunta retórica. Será que Deus, ao estabelecer a salvação a todas as pessoas por meio da fé, invalidou a escolha dos judeus, feita por meio da lei? A resposta de Paulo é ressonante. Não é que ele rejeitou os judeus, e ele vai explicar isso também. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que é a plenitude dos gentios? Até Deus salvar nós que somos gentios, há um tempo determinado. Depois disso, Deus vai voltar a tratar com Israel. Nos capítulos 12 a 14, Paulo fala a respeito do resultado de viver pelo Espírito, e ele diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sermos então humildes, exercermos os dons que recebemos de Deus, amarmos sinceramente, sermos zelosos e, em suma, devemos viver nossas vidas para o Senhor. Amém? Vou terminar aqui, vou parar por aqui, que Deus abençoe. Eu falei com o Célio que eu quero, semana que vem, estar fazendo uma aplicação de tudo que nós estamos falando aqui, acrescentando mais algumas coisas, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus.